Olá, cadetes e cavaleiros, sejam muito bem-vindos ao Distrito dos Cavaleiros, o seu programa sobre quarta asa aqui do Distrito Criativo. E hoje nós vamos comentar sobre 2 capítulos, só que um mesmo capítulo 2 vezes. Are you ready for it? Isso porque nós vamos falar dos capítulos 8 e 9. E pra quem já tá ligado, o capítulo 9 tem o POV do Xaden. Então nós vamos destrinchar não só a versão da Violet, mas também a versão do Xaden. Por isso que são 2 capítulos, mas na verdade são 3 capítulos, entendeu? Importante relembrar que vão ter spoilers. Então, caso você não tenha lido os 3 livros do Imperiano, por favor, não continue esse vídeo ou continue esse vídeo por sua conta e risco, porque podem ter spoilers, não só deste primeiro livro até o capítulo 8 e 9, mas também dos próximos. Bom, neste capítulo 8 nós temos a Violet ainda vivendo um pouco o horário de escriba, né? Então a Violet, ela meio que gosta de acordar cedo, ela gosta de ir lá preparar o café da manhã, né? E é nesse momento que a gente acaba descobrindo que a nossa querida Violência não somente é boa com horários e boa com preparar o café da manhã, mas que ela também é boa com venenos, que ela é bastante prática com os venenos. E se você parar para analisar todo o capítulo 8, basicamente ele é inteiro sobre crescimento. A característica principal dele é essa, falar sobre crescimento e mostrar o crescimento da Violet, principalmente. E aí a gente começa a conhecer um pouquinho mais do Den. Até este momento a gente não odeia ele, mas a gente acha ele um pouco sem graça comparado ao Xaden. E aí a gente acaba descobrindo que o Den, ele é aquela pessoa que segue as regras fielmente. Ele segue tudo à risca, porque o pai dele ensinou. O pai dele, ótima pessoa. Adoro o pai do Den. Contém ironia, tá, gente? E por conta disso, por ser uma pessoa que sempre segue as regras, uma pessoa que tá sempre ali, preocupado demais em fazer a coisa certa, a Violet percebe que ela não pode ser sempre sincera com ele. Ela não pode contar tudo que ela quer contar pra ele, tudo que ela tá sentindo, tudo que ela tá passando e tudo que ela já viu. Até porque, caso vocês tenham se esquecido, no último capítulo, Dona Violet presenciou os filhos dos rebeldes ali se encontrando. Então ela não pode ser sempre sincera com ele, mesmo que isso faça com que ela se sinta um pouco culpada. Ela tá escolhendo seguir a intuição dela, mesmo que essa intuição a diga pra confiar no Xaden ao invés de confiar no Den, que é o seu amigo de infância. E pode ser que nesse momento você pense, poxa, se é a sua primeira vez lendo, ou quando foi a sua primeira vez lendo, pode ser que você tenha pensado, poxa, vai ser uma caceta de triângulo amoroso. Não sei vocês, mas eu odeio triângulos amorosos. Porque assim, não funciona. Pra mim não funciona. E a gente fica muito feliz por não ser um triângulo amoroso, porque o Den nunca teve uma chama de chance com a Violet. Não teve nada. Neste capítulo a gente também é um pouco mais introduzido no universo dos dragões. A gente acaba aprendendo como nos aproximarmos deles, mas também como evitá-los, porque, né, não é sempre que você vai querer estar pertinho de um dragão, querido. E uma das coisas que a gente acaba aprendendo sobre os dragões é que os dragões vermelhos, que tem cauda ali de escorpião, que tem o rabo de escorpião, eles são facilmente irritáveis. E esse é um detalhe que nós precisamos ter em mente quando a gente quiser pensar em dragões e deuses, desvendar essa conexão mais profunda. Na semana passada eu falei lá no Instagram sobre a hierarquia dos deuses, mas tem muito mais para falar sobre esses deuses, porque existe uma conexão desses deuses com nossos queridos dragões. Então fiquem de olho lá no Instagram, que tá aqui embaixo, para vocês não perderem nada. O capítulo 8, ele acaba deixando aquela ideia de que, meu Deus, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Você só não sabe ainda, você só não sabe o que é, você não tem a menor ideia, né? Eu acho que, assim, ninguém imaginou que era aquilo que estava errado. Mas ele deixa muito mais aquele gostinho de, meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque alguma coisa está acontecendo que eu não sou doida. Menos dragões estão criando laços, o número de cadetes não aumenta muito e ataques estão aumentando. Então, assim, qual a justificativa para isso? Quem que tá atacando? Por que estão atacando? No caso, os grifos. Mas eles têm um motivo, eles não são o inimigo. Por que os grifos iam querer ser inimigos dos dragões? Então, assim como a nossa queridíssima Violência, a gente tem aquela mesma sensação de que tem alguma coisa errada, aquele nó no estômago, sabe? Uma sensação de que tem algo maior acontecendo, eu só não consegui identificar ainda o que foi. Aí a gente conhece a Sgale, que é a dragão azul do Xaden, rabo de adaga maravilhosa, a mais rara das azuis. E a Rebecca Yarros faz, assim, muita questão de dizer que a Sgale criou um laço com o parente de um antigo cavaleiro, o que geralmente é proibido. E esse pequeno detalhe sugere algo ainda maior
E é confirmado depois que a gente descobre lá em Chama de Ferro, acho que Chama de Ferro, que o Xaden tem um segundo sinete. Então todas as pistas já estavam aí, entendeu? Ela já ali, ó. Toma, vocês perceberam isso aqui, otários? É assim que ela vê a gente, eu acho. É a primeira menção também aos dragões pretos. E aí dizem que existem somente 2. O dragão do Melgren e um outro, o Tain. Então é meio óbvio que... Cara, assim, acho que a partir desse momento, quando eu li que só tinha um outro dragão preto, eu virei e falei, é ele que vai criar um laço com a Violet. É ele que vai se juntar a ela. É meio óbvio quando... Gente, a personagem principal, ela é sempre fodástica, ela é sempre incrível, maravilhosa. Então, é óbvio que o dragão mais top dos top ia ser vinculado a ela. Óbvio que eu não tive nenhum insight falando, vai ter um segundo dragão. Não, isso não me veio à cabeça. Mas que o dragão preto ia se juntar a ela, isso eu já tinha imaginado. Porque, obviamente, se só existia outro dragão preto, ele ia ser importante. Os dragões pretos, eles são mais raros, eles são astutos. E faz mais de um século que não nasce nenhum dragão preto. Guardem essa informação, tá, gente? Guardem essa informação. E o fato de não nascer nenhum dragão preto há muito tempo, e só existirem 2... faz com que fique uma sensação de que talvez o Koda e o Tai sejam parentes de alguma forma. Eles, estejam relacionados ali de alguma forma. Já que a cor das escamas é o quê? Hereditária. Definitivamente existe uma tensão entre eles. A gente só não sabe o motivo dessa tensão. A gente só não sabe o que aconteceu. A gente descobre também que o único outro cavaleiro do Tain foi o Naolin. E dizem que o Naolin morreu ressuscitando o Brennan. E, spoilers, ele consegue, porque o Brennan tá vivo, a gente sabe disso. Mas essa parte da história é muito confusa. Essa parte da história, ela não se encaixa direito e deixa dúvidas. E aí a gente pode começar a teorizar pensando em algumas coisas que acontecem, por exemplo, lá em Chama de Ferro. Lembra quando a Sloane, no final de Chama de Ferro, falando do final de Chama de Ferro aqui agora, ela drenou o poder da Lilith? Ela agiu ali como um condutor, transferindo o poder dela para a pedra. Ou seja, isso significa que para conseguir sobreviver, o Brennan teria que ter o seu poder de cura amplificado. Ele mesmo disse lá na frente que se curar sozinho era um saco. Ou seja, é difícil. Não era legal. Então, em teoria, o Naolin precisava buscar um poder extra para poder drenar este poder para o Brennan e ressuscitá-lo, né? Ajudar ele ali a viver. Então, fica aí o questionamento de como que isso pode ter acontecido. Tem muitas teorias que dizem que o Naolin virou um Venom. E tem bastante gente que também acredita na teoria de que o próprio Brennan é um Venom hoje. Então, assim, da onde que o Naolin tirou esse poder? A outra teoria diz que o Naolin praticamente entregou todos os poderes dele para o Brennan, né? Passou, assim, o poder dele e morreu, assim, na frente do Tain. Mas é suspeito. Eu não acho que isso aconteceu. Eu não acho que foi desse jeito. É muito simples para essa história. Eu acho que tem muito mais. E eu acho que tem mais a ver com a primeira teoria. E é muito possível que um dos dois ou os dois sejam Venom. A gente sabe que quando o cavaleiro morre, o dragão também sofre. Ele não chega a morrer em si, obviamente. Depende muito da conexão deles, do laço que eles criaram. Mas a gente sabe que eles sentem a morte do seu cavaleiro. E a gente sabe que o Tain quase morreu quando o Naolin morreu. Mas pode ser que ele não tenha quase morrido, sei lá, por simpatia, emoção, verdadeiro laço. Nossa, estou sentindo falta do Naolin. Eu acho que é possível que ele tenha quase morrido porque o Naolin quase o drenou. Ou o Naolin pode ter sido morto pelo Tain quando se tornou um Venom. Talvez ele não seja mais um Venom, mas ele tenha se transformado num Venom. A gente é muito biolê das ideias, né? Porque isso faria sentido pro Tain, tipo, mudar de lado, sabe? E escolher lutar pela rebelião. Porque ele já sabia. Ele já tava ligado nos Paranauê. Eu me sinto cada vez mais doida quando eu faço esses vídeos. Porque, às vezes, muitas das teorias e das coisas que eu anoto, eu vou pensando enquanto eu tô fazendo o vídeo. Então, tipo, eu anoto as coisas aqui, tá tudo na minha tela, eu tô pensando. Só que aí eu vou divagando, meu TDAH bate. E aí eu vou pensando em outras coisas que vão fazendo sentido. E aí eu pareço maluca na frente de vocês. Agora, eu dei uma pesquisada. E Naolin, o nome Naolin significa Deus do Sol. Olha até onde a gente vai, né? E tem uma frase no livro que diz o seguinte: criar laços te torna um cavaleiro. Mas ressuscitar alguém dos mortos,
Isso te torna um deus. Será que Malek via Naolin como uma ameaça por ele ter cruzado essa linha e, ter ressuscitado, ter trazido alguém de volta à vida? Olha mais de ideias Birulei. E aí, neste mesmo capítulo 8, nós temos a Violet atirando uma adaga em Barloway, o que é ótimo, essa desgraça, e provando que está começando a acreditar um pouco mais em si mesma, graças a Deus, né? Violência. Ela vence o seu primeiro desafio no tatame, utilizando veneninhos, e ela começa a ganhar várias vezes, e tem gente de olho, tá? Tem gente que já percebeu isso. Tem uma gente, no caso, tem uma pessoa que percebeu isso. Quando ela consegue ganhar a sua quinta adaga, o cabo tem um rubi incrustado nela. E eu acho, assim, pode ser uma ideia birulei? Pode ser, mas é possível que essas cores das pedras, elas tenham alguma importância. Talvez elas também estejam ligadas aos deuses de alguma forma. Eu acho que de alguma forma vai tudo estar ligado aos deuses, tipo dragões, pedras, cores, tudo isso está ligado a deuses, tá? Se eu estiver maluca, a gente só finge que isso aqui nunca aconteceu, que eu nunca falei, tá? E o capítulo termina maravilhosamente bem com o nosso queridíssimo Xaden Ryerson se oferecendo para lutar com a Violet no tatame. E é o fim do capítulo 8. Então agora nós vamos falar sobre o capítulo 9 e eu vou tentar trazer os dois pontos de vista ao mesmo tempo. Se eu ver que tá ficando um pouco birulei demais, aí eu separo, tá, gente? Aí vocês só fingem que nada aconteceu. Nós temos a maravilhosa epígrafe que diz: eu não vou morrer hoje. Eu acho isso incrível. Que pode parecer inocente, mas não se enganem, cavaleiros, não se enganem. Eu realmente acho que a Violet tem alguma conexão muito maior com o Malek e que isso tem alguma coisa a ver com essa frase aqui. Toda vez que ela diz, eu não vou morrer, ou ela diz pra pessoa, você não vai morrer, parece que acontece. Ela sobrevive ou a pessoa sobrevive. Então, pensem nisso. Pensem nisso também. Eu não tô aqui pra responder pergunta nenhuma, afinal eu tô aqui pra criar perguntas, pra vocês irem lá encher o saco da Rebecca, porque eu não posso fazer isso sozinha. E então a gente chega ao capítulo que todos estavam esperando. O Xaden entra no tatame pra desafiar a Violet. Parece um simples treino de combate? Parece, mas a gente sabe que tem muito mais coisa ali em jogo. No capítulo bônus, que é o ponto de vista do Xaden, a gente descobre que o Xaden mantém os seus escudos erguidos. Mas isso não significa que ele não esteja usando seu segundo sinete. E é um capítulo interessante para ser o primeiro ponto de vista do Xaden. Por que a Rebecca escolheu o capítulo 9 especificamente para nós termos esse primeiro ponto de vista do Xaden aparecendo? Eu acho que talvez isso diz mais sobre a própria Rebecca do que sobre o personagem. Talvez ela realmente tenha gostado de escrever esse capítulo e achou que fosse um bom ponto de partida para o Xaden. E foi uma boa escolha, porque o Xaden ele está com as suas defesas muito bem estruturadas, muito bem posicionadas. Mas o segundo sinete existe, a gente sabe disso. Então é bem possível que sim, ele estivesse usando o seu segundo sinete. No ponto de vista do Xaden, a gente tem ali a vozinha da Sgale aparecendo, então isso é muito legal, porque tal qual tá aí, gente, a Sgale é simplesmente maravilhosa. Seria muito incrível se a gente tivesse um livro inteiro dedicado aos dragões, só pra gente entender a relação do Tain com a Sgale e como que isso se deu, e os anos, e andar nisso tudo. Acho que seria muito legal. O livro 3.5? É você? Talvez seja. O Xaden pensa a seguinte coisa: eu poderia quebrar o pescoço dela e ninguém nesta sala interferiria. Por quê? Porque a gente sabe que cadetes morrem. Então, ninguém ia se preocupar com a Violet morrer. Mas as 107 almas pelas quais sou responsável pagariam o preço. Então, ele ainda não tá 100% entregue aos seus sentimentos da pequena violência. Ele pode ferir a Violet, e a gente sabe disso, mas ele claramente não pode, não consegue, porque tem muito mais envolvido por trás. E caso vocês tenham esquecido, a gente sabe que existe um acordo entre ele e a mãe da Violet. A Lilith foi quem deixou os 107 filhos de rebeldes entrarem em Basgaeth como cadetes em troca de um favor no futuro. E esse favor é o quê? Proteger a Violet. Então, ele não podia quebrar essa promessa, ele não podia fazer nada, né? Então ele ainda não estava completamente apaixonado, era só questão do trato mesmo. Mas tudo bem, ele se apaixona depois. Então, lá estão os dois, lutando. O Xaden claramente utilizando seu segundo sinete, porque, né, tá sempre preparado, ela tira uma adaga, ele pega essa adaga, ele apanha a adaga, entendeu? Ele desvia muito facilmente. A Violet faz um movimento, ele se esquiva rapidão, impede esse movimento antes que ela consiga até finalizar esse movimento dela. Aí vem o apelido fofo, maravilhoso de violência. Ai, gente, toda vez que ele fala violência eu fico...
Coisa linda, né? Toda vez que você vê o Xaden chamando a Violet de violência, vai me dizer que você não se derrete inteirinha da cabeça aos pés. Não tem como, querida, não tem como. Quando a gente pensa que não tem como esse homem ficar mais atraente, ele vai lá e ele prova pra gente que a gente tava errado. Que tem sim como melhorar. Tem sim como ficar mais incrível. E o jeito ali que ele dá praticamente uma aula particular pra ela. Ali, ó. Falando baixinho pra que só ela pudesse ouvir. Incrível, maravilhoso. Aqui o Xaden já tinha descoberto que ela estava utilizando venenos nos seus oponentes ali no tatame. Então ele vira e pensa, cara, eu preciso ensinar essa menina a lutar de verdade, né? Não só ficar envenenando os seus oponentes. Então, ele tá disposto ali, ó, a dar uma aula particular pra ela, pra ensinar. Tipo, querida, vamos lá, você não pode ficar envenenando as pessoas. Eu preciso que você saiba lutar, porque eu preciso que você sobreviva. Primeiro, porque eu estou fazendo um favor pra sua mãe. E segundo, que talvez eu esteja começando a gostar de você. Ele só não sabe disso ainda. E quando você vê o ponto de vista dele, do porquê que ele a chama de violência, ao invés de Violet, ele vira e pensa a seguinte coisa. Violet é um nome muito suave pra ela, muito frágil. Estou bem ciente das coisas horríveis que as pessoas falam sobre seus ossos e suas articulações, mas pelo que eu vi, a mulher tem uma força interior inabalável. Ele presta atenção na Violet, entendeu? E é por isso que a gente chama o Xaden. É por isso. Por este motivo. E por muitos outros, obviamente, mas esse é um dos grandes motivos. Por sua vez, lá na mente da Violet, enquanto eles estão tretando, ela diz o seguinte: eu não penso, eu apenas ajo, me abaixo e chuto a parte de trás dos joelhos dele. E é nesse momento que eu acho que a gente tem uma prova de que o Xaden, assim, estava utilizando seu segundo sinete, apesar de não precisar de mais provas, assim, muito claro neste momento, porque quando ela diz que não tá pensando, ela apenas age, o Xaden para de prever qual vai ser o próximo movimento dela. Ele não, né, e aí ele acaba caindo. Então, acho que ele estava realmente usando o seu sinete. E aí, do ponto de vista do Xaden, ele diz: nossa, ela tem um cheiro muito bom. Tipo, gente, ele tava prestando atenção no cheiro dela, sabe? Ai. E aí uma onda de calor percorre meu peito em reconhecimento à sua discrição, à sua rápida percepção de que esta lição não deve ser divulgada publicamente. Enquanto, lá no ponto de vista da Violet, um calor sobe pelo meu pescoço e chamas lambem minhas bochechas enquanto ele abaixa o rosto, deixando seus lábios a poucos centímetros dos meus. Consigo distinguir cada partícula dourada em seus olhos ônix, cada saliência e reentrância de sua cicatriz. Lindo, filho da... Isso aí, filho disso aí que você pensou. A gente pode fingir que nos livros a gente não gosta de homem tóxico, assim como a Violet tá super, né, ali na tentativa, mas frases como essa deixam muito difícil isso, deixam isso muito complicado. A gente gosta de um pouco de coisas tóxicas nos livros, mas na vida real não, tá? Por favor, não. E quando eles estão ali no tatame, a Violet deixa escapar que ela odeia o Xaden. E, né, tem ali a Isgale aparecendo e falando, cara, isso não torna você nada especial. E o Xaden diz o seguinte: vamos criar mais teorias birulei? E não é o ódio palpável em seus olhos sempre imutáveis. Falando dos olhos sempre imutáveis. Os olhos aqui, eles são muito importantes, eu acho. Por quê? Os olhos dela, eles se alternam entre a cor avelã e o azul. E isso nos diz muito. Por quê? Diferentes caminhos que ela ainda precisa decidir. Lembra dos deuses? Diferentes deuses que ela ainda precisa decidir o que ela vai fazer. O Xaden também pensa: a rapidez com que ela processa informações e compartimentaliza seus sentimentos é uma grande vantagem e duvido que ela sequer tenha consciência disso. Quando a gente tá na cabeça da Violet, a gente não tem tanta noção assim dos sentimentos dela e das características dela para além das coisas que ela nos diz. Então, o ponto de vista do Xaden, de alguém de fora que tá observando todos os seus movimentos e seus detalhes, é muito importante, porque isso acaba deixando a personagem muito mais rica. E acaba trazendo também um pouco mais de informação, coisas que talvez a gente ainda não soubesse. Durante a luta, o Xaden baixa completamente a sua guarda. Ele dá a chance pra Violet de, tipo, matar ele ali, bem ali, no tatame. E mais tarde a gente acaba descobrindo que ele nunca tinha feito isso antes, nem mesmo com o Garrick, que é, tipo, seu melhor amigo. Então, achei fofo da parte dele. Ele ainda diz: um tiro na costela teria funcionado perfeitamente.
Então guio nossas mãos até as minhas costas, me expondo pela primeira vez desde que entrei nessa prisão que é esta academia de guerra. Os rins também são um bom alvo por este ângulo. Ou seja, ele tá basicamente ensinando e dando a chance pra Violet matar ele ali. Ele se tornou vulnerável, eu amei isso. Tipo, ele se deixou ser vulnerável por ela, pra ensinar ela. Achei fofo, cara. Capítulo 9, desde o parapeito, é o primeiro momento que ele se deixa tão vulnerável assim na frente dela. E eu achei isso muito, muito incrível. Tem um detalhe também aqui, que quando a Violet que meio que questiona ele sobre os venenos, quando ele fala, né, sobre os venenos, ele deixa claro que, tipo, você é boa, Violência, mas eu já conheci mestres do veneno melhores do que você. O truque é não deixar tão óbvio. Então, assim, é óbvio que a gente sabe que ele está se referindo ao Brennan. E é uma referência muito legal depois que você chega no final do livro. Apesar de que eu tenho uma amiga que estava lendo pela primeira vez Quarta Asa e que ela já tinha... Mano, ela virava pra mim e falava assim, o Brennan tá vivo, eu tenho certeza. E quando eu tava lendo, eu também tinha essa impressão de que o Brennan tava vivo. Então, não foi tão surpreendente assim ele ter aparecido, nossa, oi, tudo bom, eu tô vivo. Eu acho que eu já esperava até certo ponto. Mas não esperava do que aconteceu depois. E que talvez ele seja um veneno. Também não esperava isso. No ponto de vista do Xaden sobre o veneno, ele fala que o Brennan daria um de seus suspiros de frustração se soubesse o quão óbvia sua irmãzinha era. Então ali a gente tem a confirmação de que sim, era o Brennan, né? Ele estava falando do Brennan. E aí lá na cabecinha do Xaden diz o seguinte: preciso sair de cima dela antes que ela perceba que tem mais uma arma à disposição quando se trata de mim. Seja sincera, você achou que ele era óbvio? Será que o traje de couro que ele estava usando foi suficiente para manter a cabeça de baixo, assim, só pra ele? Não sei. E aí depois que os dois finalizam aquele momento super didático no tatame, a Violet diz que ele guia as nossas mãos de volta às minhas costelas e desliza a lâmina com cabo de rubi de volta para a bainha. Ok, eles levantam e tal. E aí, depois disso, do ponto de vista... Agora eu vou separar os pontos de vista. Do ponto de vista da Violet, nós temos uma conversa da Violet com o Dan, nosso querido personagem. E é quando o Dan começa a ficar assim, né... um pouco irritante com essa insistência para que ela vá pra divisão dos escribas. Tipo, eu acho que você tem que sair daqui, eu acho que você vai morrer, eu acho que você, pelo amor de Deus, você não deve... Vai, vamos tentar ser escriba? Você não queria isso? Vamos lá, eu te ajudo, eu super te ajudo. E é muito estranho. Eu acho que depois que a Violet, ela tem mais momentos de interação com o Xaden, cada vez que o Dan a toca, ou cada vez que o Dan chega perto e vem com essas frasezinhas, é tão insuportável, é tão irritante. É, assim, desconfortável. Então, pode ser que, apesar da Rebecca ter falado que ele não estava o tempo todo que ele tocava ela, ele não estava lendo as memórias dela, mas, sei lá, passa uma impressão muito esquisita. Eu, assim, relendo, eu não gosto do Dan, assim, entendeu? Não. Eu sei que lá na frente ele vai ter o seu momento de redenção e tal, mas aqui neste momento ele é um personagem muito chato. Porque ele é aquela pessoa que tá sempre muito, assim, interessada em seguir as regras, em fazer a coisa certa. E aí, ele fica o tempo todo tentando enfiar a Violet num casulo para que ela fique protegida, ao invés de tentar ajudá-la a sobreviver. Que é o que o Xaden faz. Então, é um pouco irritante isso, porque parece que ele tá o tempo todo diminuindo a capacidade dela, como se ele não acreditasse que ela fosse capaz de sobreviver. E talvez ela realmente não fosse, mas ela não teve escolha, ela já tá ali. Você vai ficar falando pra ela que a cada segundo ela vai morrer? Então, ele é um personagem que vai ficando um pouco insuportável à medida que você vai relendo. Ele vai ter o seu momento de redenção. Eu estou curiosa pra saber como se deu o relacionamento dele com a Sloane depois, considerando a questão do Liam. Mas, neste momento, ele só é chato mesmo. É isso, ele só é chato. Enquanto lá no ponto de vista do Xaden, nós temos o Xaden chegando ali no esquadrão dele e o Garrick perguntando: você tá a fim de treinar com os calor? O que aconteceu? O que rolou ali? Ou é só com aquela calor ali em particular? É só com a Violet? E o Xaden vira pro Garrick e fala: às vezes eu odeio quão observador você é. E o Garrick rebate: é difícil não notar o jeito que você olha para ela. Gente, o Garrick é muito observador, tá? Ele tá, ó... Ele sacou que tem muito mais. Assim,
Óbvio, era um favor, ele tem que manter a criança viva, mas não é só isso, ele tá vendo, ele tá observando muito mais da Violet. Entendeu? Ele já tá todo entregue. Ele só não sabe disso ainda ou só não quer admitir. E é aqui que nós deixamos este capítulo do Distrito dos Cavaleiros. E no próximo episódio comentaremos um pouquinho mais de mais alguns capítulos. Eu espero que vocês estejam curtindo até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, aproveita para conferir lá o site do Distrito Criativo, que tem uma área só do Distrito dos Cavaleiros, com notícias de Quarta Asa sempre que sai. Aproveita para seguir o meu Instagram e o Instagram do Distrito também. E deixa aí nos comentários o que mais que você pode perceber relendo os capítulos 8 e 9 do ponto de vista da Violet e também do ponto de vista do Xaden. Eu deixei alguma coisa de fora? Teve alguma coisa que você sentiu falta? Até mais, cavaleiros!